Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensaram que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que trabalhamos e suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então, o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, ouvintes do Evangelho de Cada Dia. O Evangelho de hoje nos coloca diante de uma das parábolas mais desconcertantes de Jesus, a parábola dos trabalhadores da vinha. Desconcertante porque, à primeira vista, parece que existe alguma coisa errada na atitude daquele proprietário. Uns trabalharam desde a madrugada, outros chegaram às 9 horas, outro ao meio-dia, outro às 3 horas da tarde, e alguns somente às 5, quando praticamente o dia já estava terminando. Entretanto, quando chega a hora do pagamento, todos recebem a mesma quantia. E aqueles que trabalharam o dia inteiro começam a reclamar. Humanamente falando, conseguimos compreender a reação deles. Afinal, se eu trabalhei 12 horas e você trabalhou 1 hora, parece lógico que eu deveria receber mais. Mas Jesus não está dando aqui uma aula de economia. Ele está revelando o coração de Deus. E talvez seja justamente isso que nos incomoda mais. Deus não pensa como nós. Nós pensamos em merecimento, Deus pensa em misericórdia. Nós pensamos em recompensa, Deus pensa em dom. Nós pensamos e fazemos contas, Deus oferece de graça. A primeira coisa que chama a nossa atenção é que o proprietário sai várias vezes. Ele sai de madrugada, sai depois das 9, sai novamente ao meio-dia, sai às 3 e finalmente às 5 da tarde. Ele nunca deixa de sair. Esta é uma das imagens mais bonitas de Deus que encontramos no Evangelho. Deus é aquele que continua procurando. Deus não se cansa de chamar. Deus não olha para uma pessoa e diz: para você acabou. Enquanto houver vida, existe chamado. Enquanto houver vida, existe possibilidade de recomeço. Enquanto houver vida, existe graça.
Talvez alguém pense, eu deveria ter mudado há muitos anos. Talvez outro diga, eu já perdi muito tempo. Outro talvez pense, depois de tantos erros, será que Deus ainda pode me querer? O Evangelho responde que sim. O proprietário continua saindo. Às 5 da tarde, ele sai e ainda está procurando trabalhadores. Isso significa que, para Deus, ninguém é descartável, ninguém é tarde demais. Ninguém está tão longe que a misericórdia não possa alcançá-lo. E aqui está uma grande esperança para todos nós. Deus não olha apenas para aquilo que fomos, Ele olha também para aquilo que ainda podemos nos tornar pela graça. A história poderia terminar de maneira muito bonita. Todos receberam o denário e foram felizes. Mas não termina assim. Aqueles que trabalharam desde cedo começam a reclamar. E aqui aparece o verdadeiro problema. Eles não estão satisfeitos, ou melhor, insatisfeitos porque receberam pouco. Receberam exatamente o que havia sido combinado. Eles estão insatisfeitos porque o outro recebeu também. Isso é muito profundo. Às vezes, o nosso sofrimento não nasce daquilo que nos falta. Nasce daquilo que o outro recebeu. A pessoa olha para a sua própria vida e diz, eu tenho. Mas quando percebe que o outro também tem, já não consegue agradecer. Eu recebi, mas quando vê que o outro recebeu gratuitamente, começa a reclamar. Deus foi bom comigo, mas quando Deus é bom com outra pessoa, ela começa a perguntar, por que com ele? Esse é um dos grandes perigos da vida espiritual, transformar a relação com Deus em uma competição. E isso pode acontecer até dentro da igreja. Alguém pode começar a pensar, eu estou aqui há tantos anos, eu fiz tanto pela comunidade, eu servi tanto, eu sacrifiquei tantas coisas. Por que agora essa pessoa que chegou recentemente recebe toda a atenção? Por que Deus está ajudando aquela pessoa? Por que alguém que errou tanto parece estar recomeçando tão bem? É justamente nesse momento que o Evangelho nos pergunta, estás com inveja porque eu sou bom? Essa pergunta precisa entrar profundamente em nosso coração. Existe uma verdade espiritual que precisamos aprender. Quando Deus é bom com outra pessoa, isso não significa que Ele deixou de ser bom conosco. A graça concedida ao outro não rouba a graça concedida a mim. O amor de Deus não é um bolo que precisa ser dividido em pedaços cada vez maiores ou menores. Se Deus ama alguém profundamente, Ele não passa a me amar menos. Se Deus perdoa alguém, o meu perdão não diminui. Se Deus levanta alguém que caiu, isso não significa que Ele esqueceu de mim. Se Deus abre uma porta para alguém, isso não significa que fechou todas as outras portas para mim. O coração de Deus não funciona pela lógica da escassez. O amor de Deus é abundante. É por isso que a inveja é tão destrutiva espiritualmente, porque ela nos impede de celebrar a bondade de Deus. A pessoa deixa de olhar para aquilo que recebeu e passa a olhar somente para aquilo que o outro recebeu. E assim, aquilo que deveria produzir gratidão, produz amargura. Existe ainda algo mais profundo nesta parábola. Os primeiros trabalhadores começam a agir como se Deus lhes devesse alguma coisa. Eu trabalhei mais, portanto, mereço mais. É possível que isso também aconteça conosco. Podemos servir a Deus e pouco a pouco transformar o serviço em uma espécie de contrato. Senhor, eu fiz isso para ti, agora tu tens que fazer aquilo por mim. Eu rezei, então preciso receber. Eu ajudei a igreja, portanto Deus precisa me proteger. Eu fui fiel, então minha vida deveria ser melhor. Mas o Evangelho nos recorda que ninguém compra a Deus com boas obras. Nós fazemos o bem porque fomos alcançados pelo amor. Servimos porque amamos, rezamos porque reconhecemos que Deus é bom. Perseveramos não para obrigar Deus a nos amar, mas porque já descobrimos que somos amados. A vida cristã não pode ser vivida como uma contabilidade espiritual. Quantas missas eu fui, quantas orações fiz,
Quantas coisas realizei? Quanto eu mereço? A pergunta cristã não é quanto Deus me deve. A pergunta é quanto Deus já fez por mim. Quando essa pergunta muda, muda também o nosso coração. A vinha é o lugar onde Deus nos chama para trabalhar, e ninguém está na vinha por acaso. Há pessoas que já foram chamadas desde crianças, há pessoas que descobriram sua vocação na juventude, há pessoas que passaram décadas afastadas e retornaram, há pessoas que chegaram à igreja depois de uma grande dor, há pessoas que encontraram Cristo depois de uma queda, há aqueles que só agora estão começando a compreender o Evangelho, e todos são necessários. A igreja não é um clube daqueles que chegaram primeiro. A igreja é a comunidade daqueles que foram encontrados pela misericórdia. Por isso, não podemos olhar para o recém-chegado como alguém inferior. Não podemos olhar para aquele que voltou depois de muitos anos como alguém de segunda categoria. Não podemos olhar para o pecador convertido como alguém que não merece. Porque se começarmos a falar em merecimento, teremos de reconhecer uma verdade desconcertante. Todos nós vivemos na misericórdia e dela. Todos. Quem chegou primeiro e quem chegou depois. Quem nunca abandonou a igreja e quem retornou. Quem possui uma história bonita e quem carrega uma história marcada por quedas. Todos dependemos da graça. Talvez alguém hoje se identifique com aqueles que trabalharam desde cedo. Talvez você diga: Senhor, eu estou cansado, eu já fiz tanto, eu já aguentei tantas coisas, eu já servi tantas pessoas, eu já chorei tantas vezes, eu continuo aqui. O Evangelho não despreza seu esforço. O proprietário não tira deles aquilo que havia prometido. Deus vê sua fidelidade, Deus conhece seu cansaço, Deus conhece as noites que ninguém viu, conhece as lágrimas que ninguém percebeu, conhece as renúncias que ninguém agradeceu. Mas Jesus hoje quer libertar você de uma coisa: não permita que seu cansaço transforme sua fidelidade em ressentimento. Você não perdeu por ter servido, você não perdeu por ter sido fiel, você não perdeu porque outro chegou depois. Sua história com Deus não é anulada pela história de outra pessoa. Pelo contrário, sua fidelidade pode tornar-se ainda mais bonita quando você consegue agradecer, porque alguém também foi alcançado pela misericórdia. Pensemos no bom ladrão. Durante a vida, ele não aparece como modelo de santidade. Ele chega à última hora, na cruz, porém, reconhece Jesus. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe responde: hoje estarás comigo no paraíso. Que escândalo para a lógica humana! Aquele homem não teve tempo para realizar grandes obras, não teve tempo para organizar sua vida, não teve tempo para fazer grandes projetos. Ele simplesmente abriu o coração e recebeu a graça. Isso não significa que uma vida inteira de pecado seja algo indiferente. Significa que a misericórdia de Deus é maior do que o nosso passado. É exatamente isso que Jesus quer ensinar. Deus não olha somente para a duração do nosso trabalho. Ele olha para a sinceridade do nosso coração. Jesus termina com uma frase que deve permanecer dentro de nós: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Isso é uma advertência contra toda forma de orgulho espiritual. Não basta estar na igreja, é preciso ter o coração de Cristo. Não basta trabalhar na vinha, é preciso amar o dono da vinha. Não basta fazer muitas coisas, é preciso permitir que Deus transforme o nosso coração. Rezemos assim: Pai de bondade e misericórdia, nós te louvamos e te bendizemos, porque nunca deixas de ir ao nosso encontro. Perdoai-nos quando transformamos a vossa graça em motivo de comparação, quando ficamos tristes com o bem que acontece aos outros e quando pensamos que somos mais merecedores do que os nossos irmãos e irmãs. Que trabalhando na vossa vinha, não procuremos privilégios, mas o vosso reino. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.